mais lindos! Que bom que vocês pararam um pouquinho para estudar. Professora Rafaela Lima por aqui para um vídeo exclusivo. Então a gente vai fazer 10 questões sobre o tema células e suas funções. Vamos lá! Então essa habilidade, a ser trabalhada no 6º ano do ensino fundamental, de acordo com a BNCC, ela visa que o aluno tenha um entendimento da organização sobre as células, o papel da célula como uma unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Então, entender essa geral aí sobre células. Pode ser que esse assunto seja trabalhado também em outros anos, por exemplo, no 7º ano, mas o mais comum é no 6º ano. Então, vamos fazer algumas questões. Trouxe, claro, os meus modelos didáticos para te ajudar. Tá aqui, ó, meu modelo de célula animal. Já é uma célula eucarionte, que tem o núcleo organizado, a bolinha aqui do meio, ó, o núcleo, e as organelas. Então, essa é a célula do modelo animal, que é o que a gente tem, né? Nós, os animais, temos no nosso corpo os fungos e os protistas também. E da outra célula eucarionte que a gente tem é a célula vegetal. Deixa eu pegar aqui para você, ó. Célula vegetal. Ela é também eucarionte, mas presente só nos vegetais. Tem essa parede celular ao redor de celulose. Vê que tem núcleo também, ó. Comparando as duas aí, ó. As duas têm núcleo, material genético tá aqui dentro. E temos também a célula procarionte, que é outro tipo, é o tipo mais simples, que é um tipo de célula que a gente encontra nas bactérias. Ó, esse em azul escuro aí, ó, é o material genético dela. E repare que o material genético dela tá solto no citoplasma, tá desorganizado. Então vamos para nossas questões. Questão número 1. A descoberta das células é um advento ligado principalmente à invenção de A. Telescópio, B. Higroscópio, C. Da eletricidade ou D. Do microscópio. E aí, para alguns eu acho super tranquilo, não, isso aí eu já sei, mas para outros nomes um pouco diferentes, telescópio, higroscópio, eletricidade ou microscópio. Célula pequenininha, né? Não consigo ver olho nu, muito pequeno. Então, estou falando de microscópio. O telescópio, aquele que permite a gente ver à distância. Então, por exemplo, observar a Lua, os planetas. Eletricidade, né? Essa capacidade aí dessa passagem de elétrons nos fios, que permite a gente acender luz, ligar um monte de coisa. Então, não tem, né? Assim, diretamente a ver. Claro que luz vai influenciar, né? Higroscopia, higroscópico, não tem nada a ver, assim. Higroscópico é a capacidade que algumas substâncias têm de absorver água. Então, microscópio, né? E você que já assistiu a aula de células, se não assistiu, você lembra que tem diferentes tipos de microscópio. E aí, só para te dar, assim, uma lembrancinha, dá uma olhada nesse Reels que eu fiz, que eu mostro aí em 30 segundos alguns tipos diferentes de microscópio. Muitas pessoas pensam que a gente só tem um tipo de microscópio. E eu tô aqui com o microscópio óptico, que é o clássico. E esse aqui é o microscópio eletrônico de varredura mais avançado, de duplo feixe. Já esse aqui é o microscópio confocal, que na verdade ele é um sistema eletrônico integrado. Já esse aqui é o microscópio invertido. E por último, e não menos importante, o microscópio eletrônico de transmissão. Essencial à citologia, o estudo das células. Viu aí? Então vamos para a segunda questão. Após cientistas verificarem células de todos os seres vivos observados no microscópio, foi criada a teoria celular. Analise as alternativas com atenção e marque aquela que melhor define essa teoria, ou seja, essa tal de teoria celular. Letra A. As células são partes dos seres vivos? B. Toda matéria existente no planeta é feita por célula? Letra C. Todos os organismos vivos são formados por células? Ou letra D. Nem todo organismo é formado por célula. E aí, o que diz a teoria celular, hein? Quando você analisa aí opção por opção, eu repasso para você. As células são parte dos seres vivos. As células, elas constituem, elas formam os seres vivos. Então, dizer que é uma parte, mas dizer que é uma parte não está correto. E lembra, a pergunta é o que diz a teoria celular. E o que ela diz? A letra B. Toda matéria existente no planeta é feita por célula. Aí você diz, mas o que é matéria, hein? Nas ciências, quando a gente fala de matéria, a gente está falando de tudo que ocupa lugar no espaço.
Então, desde o Sol, dos planetas, das estrelas, de tudo na Terra, tudo é matéria. E aí eu posso dizer que tudo é formado por células? Não. Então, se eu pego, por exemplo, no Sol é formado por células? Não. Se eu pegar uma barra de metal é formado por células? Não. Por quê? A célula é uma característica de ser vivo, né? E aí já te vai a dica, né? Você vê, então, que a letra C, ela fala todos os organismos vivos são formados por células. É isso que diz a teoria celular. Todos os seres vivos são formados por células. Então, ouviu teoria celular, não tem a ver com celular, tem a ver com o fato de todos os organismos vivos serem formados por células, tá? Pode te bater uma dúvida assim, mas e o vírus, hein? O vírus é aquele ser que é meio polêmico. Ele não tem célula, então vírus não tem célula, ele tem um envoltório proteico, tem material genético. E quando ele entra no corpo de um outro ser vivo, tem vírus de planta, vírus de bicho, vírus de gente, vírus de fungo, vírus de bactéria. Aí ele tem características de seres vivos. Então é um ser meio polêmico, nem é nem não é. Tá bom? Vamos para a questão 3. Tendo como base a teoria celular e seus conhecimentos sobre células, marque o organismo que não se encaixa dentro dessa teoria. Olha aí, já te dei a dica, né? Quem que não se encaixa nessa teoria, hein? É o vírus? É o vegetal, ou seja, uma planta? É um animal? É a bactéria? Essa ficou fácil, né? Tem aqui um modelo didático de um vírus aí que terrorizou e aterroriza a nossa vida, que é o coronavírus. E essa estrutura aqui dele, esse envoltório, é um envoltório de proteína. Não é uma célula. Ele é um envoltório proteico, ele tem proteínas aqui que vai ajudar ele a se aderir na célula de quem ele vai se hospedar. E lá dentro dele tem material genético. Mas ele não é formado por célula. Então, quando eu falo de planta, a planta tem um tipo de célula, que é a célula vegetal. Quando eu falo de bactérias, as bactérias também, a célula procarionte, ó. Células de uma bactéria, uma estrutura bacteriana. E os animais também. Então, não se enquadra aí na teoria celular ele, o vírus. Marcamos então a letra A. Vamos para a questão 4. A professora Rafaela, em sua aula sobre células, aquela que você já assistiu, né? Assim espero, tá aqui, utilizou uma ilustração de um ovo de galinha para mostrar as principais estruturas de uma célula. As estruturas A, B e C representam respectivamente, então olha bem para esse esquema, né? Você vê uma parte amarela que é o interior, que é a gema. Você vê que eu tenho então aí um envoltório e eu tenho um espaço entre o envoltório. Quais são as partes principais da célula? Ó, tô aqui com o meu modelo na mão, né? Então imagina, tá aqui, ó, esse aqui é um envoltório, né? Eu tenho aqui uma membrana que tá envolvendo, olha ela aqui, ó. Olha mais de perto, tá vendo aqui, ó? É um envoltório. Esse envoltório, que envolve todas as células, a gente chama de membrana plasmática, tá? Então, característica de 3 partes de toda a célula. Tem a membrana plasmática, o envoltório. Vai ter, então, aqui esse miolo, que é o núcleo. E esse espaço entre o núcleo e a membrana plasmática, a gente chama de citoplasma. Aí, no caso da célula bacteriana, aí ela não vai ter o núcleo, né? E o material genético já fica ali nadando solto no citoplasma. Então, vamos ver qual a letra aqui se adequa exatamente a isso. Quais são as 3 partes da célula? Repete comigo. Membrana plasmática, o meio citoplasma e lá o núcleo, lá no centro, o núcleo, as 3 partes. Volta aí na questão, vamos ver qual que se adequa. Letra A, núcleo, citoplasma e membrana plasmática, lembra que é respectivamente. Às vezes você se enrola nas questões porque não repara no enunciado. Respectivamente é na sequência. Então, primeiro letra A, ah lá, o A é o que está naquele meio ali, entre núcleo e a membrana. Então, já sei que é o citoplasma, né? B, lá naquele meio, o núcleo e o envoltório, membrana plasmática. Fácil? Vamos para a questão 5. Dentre as estruturas abaixo, marque aquela que não é encontrada numa célula do tipo procarionte. Esse pró é de primeiro, de primitivo, de mais antigo. Qual que não tem na procarionte, gente? Letra A, membrana plasmática tem? Olha aí a imagem. Você fala, todas as células têm membrana plasmática, tem envoltório. B, citoplasma tem? Tem esse espaço aí no meio, é o citoplasma. Organelas, pequenas estruturas. Tem, né? Agora, núcleo, tem? Não vai ter, não tem. Esse material genético na célula procarionte, ele está disperso no citoplasma.
E aí você volta aqui, ó, no meu modelinho didático, ó, olha lá. Você vê que esse em azulzinho aqui, ó, é o material genético, ele está disperso no citoplasma. Não tem um núcleo, ó, organizado, essa bolinha aí, ó, que vai ter nas células eucarionte. Então, grave, eu tenho célula eucarionte. E quem sou eu? São os seres mais complexos. São animais, são plantas, são fungos, são protistas, procariontes só nas bactérias. Vamos para a próxima? Questão 6. A ilustração mostra um determinado tipo celular. Usando seus conhecimentos sobre os tipos celulares, marque o ser vivo que apresenta o tipo celular ilustrado. E aí? Olha essa imagem que você viu aí na questão anterior. Uma imagem com uma célula procarionte, uma célula sem núcleo. E aí me diz, quem que tem esse tipo celular? A. Cianobactéria. Opa! B. Levedura. Caso você tenha dúvida do que é uma levedura, já te dou a dica. Leveduras são fungos. Leveduras são utilizadas para fazer alguns alimentos, como por exemplo o pão, cerveja, é o levedo, tá? C, ameba. Ameba é um tipo de ser que a gente enquadra no grupo dos protozoários, que é do reino protista. Falei para você que toda a galera, tirando do reino Monera, tem célula procarionte, né? D, musgo. O musgo é um tipo de planta bem pequenininho. Então, planta você já sabe que tem célula vegetal. Então, ficamos com a letra A, cianobactéria. Então, esse esquema, olhou aí, você vai lembrar do meu modelinho, né? Já sabe, célula sem núcleo organizado é célula procarionte. Vamos para a questão 7. As organelas celulares são estruturas encontradas no interior do citoplasma da célula, que realizam diversas atividades vitais. Algumas organelas que encontramos na célula eucarionte vegetal que não encontramos na célula eucarionte animal, ou seja, vai ter nas plantas e não vai ter em nós e nos animais. É o caso do quê? Letra A, ribossomos, B, mitocôndrias, C, retículo endoplasmático e D, cloroplasto. Ou seja, eu quero saber qual dessas aí só vai ter na vegetal. E aí, para te facilitar, ó, tô aqui com meu modelinho. Assim, poxa, olhando assim por dentro, né, tem muitas coisas em comum aí, né? Então, já te indico. As duas têm núcleo? Tem. As duas têm ribossomos, que é uma organela responsável pela formação de proteínas? Sim, as duas têm. As duas têm retículos endoplasmáticos. Olha de perto aqui, ó, ao redor, deixa eu botar aqui na luz melhor, ó. Essa estruturinha aqui, ó, ao redor do núcleo, são os retículos endoplasmáticos, que vão estar aí produzindo proteínas, produzindo gorduras. E aqui perto também tem o complexo Golgiense, que vai estar empacotando e armazenando as substâncias produzidas pelo retículo. Quando você olha na animal, ó, deixa eu melhorar aqui a luz, repare que tem também essa estrutura ao redor, tem o complexo Golgiense. Então, essa tem nas duas. Agora, quer ver o que é exclusivo? Quando você olha aqui, ó, essa estruturinha verdinha, ó. Essa verdinha aqui, olha lá. Esse é o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela que permite que aconteça a fotossíntese, que é a produção de nutrientes, produção de alimento para essas plantas a partir da luz. Isso só planta tem, a gente não tem. Só planta tem essa estrutura aqui, que é a parede celular, essa bolsinha que armazena líquidos e algumas substâncias, que é o vacúolo central, e só planta tem cloroplasto. Então, ficamos com a letra, olha aí a questão, letra D, D de cloroplasto. Fácil? Vamos para a próxima questão, questão 8. A professora Rafaela pediu para sua aluna Mariana ir ao quadro e escrever o nome dos tipos celulares representados na ilustração. Olha a ilustração aí que bonitinha. Como que Mariana deve responder? Bote aí, é o seu nome que está aí. Como que o João, como que o Pedro, como que a Ana, como que a Isabela deve responder? Marque a alternativa que representa a correta. E aí? Essa que tem assim meio quadrada, com envoltório verde assim ao redor, com umas estruturinhas verdes e uma bolsa que guarda uma água assim dentro. Quem é essa, hein? Qual tipo de célula é essa? Você já vai lembrar do meu modelo. Olha o meu modelo, vou te ajudar. Ó, te lembrou o quê? Célula vegetal, né? Eucarionte vegetal, né? Então, volta aí. Letra A.
É uma célula eucarionte animal e uma procarionte? Pró de bactéria? Não, né? Uma é animal, que é essa laranjinha. B. É uma célula eucarionte vegetal? Opa, sim. E uma procarionte? Não, não tem procarionte aqui. Letra C. Temos aí célula eucarionte? Você fala, realmente, né? Essas duas aí são eucarionte. Mas olha a D. Eu tenho uma célula eucarionte vegetal e uma célula eucarionte animal? Perfeito! É disso que eu estou falando. Então, era uma vegetal com uma animal. Tranquilo? Vamos para a questão 9. Questão 9. No resumo que Rafinha pegou no canal Mais Ciências, havia uma tabela com a função de algumas organelas celulares, como a tabela abaixo. Essa tabela é verdadeira, liberei uma tabela dessa aí lá no meu Instagram, @maiscienciasrafaela. Eu postei lá no meu site também, maisciencias.com.br, você consegue baixar na aba resumos, um resuminho com isso aí, completo, né? Então vamos ver, função. A seria alguém que produz proteínas. B seria alguém que realiza digestão celular, ou seja, digere pequenas partículas aí que entram na célula. Letra C é uma organela que faz secreção de substâncias. Secretar é eliminar elas. Letra D é alguém que faz o armazenamento do material genético, guarda esse material genético. E agora você tem que associar, né? Você tem que associar a função com a organela. Então, depois de assistir o vídeo desse assunto, Rafinha concluiu que a associação correta entre as funções é, e aí? Letra A, produção de proteínas liga com quem? Quem que produz proteínas na célula? Você já estudou, né? Estamos falando dele, do 4, do ribossomo. Então, você já sabe que é A4. Opa, já vi que a letra A e a letra B tem A4. Digestão celular. Quem faz essa digestão celular, hein? A gente não já aprendeu que são os lisossomos, liso de quebra, de fazer a lise, quebrar substâncias? Então, já sei que é B2. Secreção de substâncias. Quem faz essa secreção é ele, o complexo de Golgi, então C3. E armazenamento do material genético, fica tudo guardadinho aonde? Nele, no núcleo. Então, D1. Resposta correta, letra A. E aí, fácil? Fácil? Ó o núcleo aqui, ó. Esse meio aí guardando material genético. Viu só? Vamos para a nossa última questão de revisão, questão 10. A célula é uma estrutura viva que realiza diversas funções extremamente importantes. A produção de energia é um processo vital para o funcionamento das células, precisa de energia para viver, gente, necessária para o bom desempenho de suas funções. A organela celular responsável pela produção de células. Não. A organela celular responsável pela produção de energia nas células é... Quem que faz isso, hein? Estamos falando dessa aqui, ó. Dá pra ver um pouquinho? Mitocôndria. A gente brinca que é a casa de energia, de força da célula. Dentro da mitocôndria que acontece o processo chamado de respiração celular, de produção de energia. Viu aí? Demos uma boa revisada e eu fecho esse vídeo deixando essa tabelinha que eu falei pra você que postei lá nas redes sociais e tem aqui também nos resumos, eu vou deixar ela aqui também pra você, esse resumo, ó, que mostra aí cada organela e a sua função. Então, revisa com calma esse tema, tem aqui nos materiais também. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!